Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, agora oficial, né, que estamos gravando. Vamos conversar aqui o nosso GED de revisão para a V1 e vou passar algumas informações iniciais, né, que talvez o Cláudio já tenha passado, também vocês sabem por conta do plano de ensino, mas que são importantes para poder a gente já ficar ciente de qualquer coisa. A nossa primeira chamada vai ser dia 16, certo? Na próxima segunda. E a segunda chamada vai ser no dia 18, na próxima quarta. Ambas as avaliações têm o mesmo nível. Eu vi que uma pessoa perguntou hoje no grupo se elas tinham o mesmo nível, se teria diferenciação, não tem, são idênticas, assim, não idênticas às provas, sim, os níveis. Então, fiquem à vontade para vocês se organizarem aí da maneira que vocês acharem melhor, certo? Vocês tiveram a peça, né, que vocês têm que entregar, acho que é essa semana, se eu não me engano, e aí ela vai compor de 0 a 5, é isso? É amanhã. Vai Ah, entregar 0 a 5, isso, exatamente. perfeito. Vocês têm a peça de 0 a 5 e soma com a avaliação também de 0 a 5, certo? A prova é sem consulta, não pode levar VAD, nem CLT, nem AD+. Eu não sei se ele vai passar trabalho extra. Acredito que não. Tinha alguém perguntando no grupo já há um tempo. Mas acredito que ele não vai passar, porque ele já subdividiu, né? Já tem a peça, já tem a revisão, aliás, a avaliação. Então acredito que ele não vai passar trabalho extra. Mas qualquer coisa, se ele me passar alguma coisa, eu passo para vocês. O conteúdo que vai abranger a prova é as fontes e princípios, relações de trabalho e emprego, empregador, elementos do contrato de trabalho e modalidades do contrato de trabalho. Eu acho que ele, se eu não me, vocês estavam na última aula, acredito que ele deu alguns pontos que mais vão ser pertinentes na prova, não é isso? Algum aluno me falou isso. Eu não fui para aula, essa última aula, eu não sei te falar. A última Ele, aula ele não falou isso, não. Ele só viu a peça. não foi a última não, perdão, acho que foi a penúltima, ou coisa assim. Teve até um colega falou que ele tinha falado tipo alguns tópicos que poderiam ser mais cobrados na prova. Acredito que foi isso. E ele me passou também alguns tópicos, então eu fiz a revisão baseada em cima disso, certo? Alguns pontos que são mais pertinentes de serem cobrados na avaliação dele. E por onde vocês devem estudar, né? Estudar por todo o conteúdo que vocês conseguirem abranger. Se vocês conseguem estudar com doutrina, estuda com doutrina, tem a CLT. Estuda com CLT é sempre bem importante você olhar os artigos, porque às vezes podem cair questões de concurso, a letra da lei. Então, se vocês não souberem um artigo, pode ser que seja um pouco complicado de responder. Tem os JETs também que são gravados, só reiterando que tem o nosso link na descrição do grupo. E vocês podem acompanhar lá a gravação de todos os JETs. Todos os conteúdos que foram gravados estão lá, certo? Até a V1, se alguém quiser a presença ainda, pode me mandar algo que comprove que vocês assistiram e eu aplico a presença, sem problema algum. Anotações, slides e o que você conseguir aí contribuir para o seu estudo, certo? Eu não indico estudar só para alguma coisa, só para algo específico, porque pode ser que não seja válido. Cair alguma questão que você não consiga ver e seja prejudicado. Então vamos lá para as nossas questões. Acho que agora só tem tu, Beatriz. Mas tá tudo ok. Eu vou ficar lendo as questões, certo? Aí eu acredito que você lê aí junto comigo e a gente dá uma olhada. Se você quiser falar no chat, fique à vontade. Também, se não quiser ligar o microfone. Questão 1. Sobre fontes do direito do trabalho, assinale a afirmativa correta. As fontes que possuem um conteúdo histórico e são criadas a partir de acontecimentos desse cunho são tidas como fontes formais. As fontes materiais se subdividem em autônomas e heterônomas. A Declaração da Independência do Brasil é um exemplo de fonte formal autônoma. As normas elaboradas pelo Poder Legislativo, Constituição Federal, e Poder Executivo, decretos e portarias, são fontes formais. Consegue identificar aí com a correta, Beatriz?
Letícia, essa é a primeira questão. Se tiver algum item que tu acha que seja correto, quiser botar no chat, pode ficar à vontade. A gente já de cara já pode ir meio que por eliminação, né? O item A, por exemplo, as fontes que possuem um conteúdo histórico são criadas a partir de acontecimentos desse cunho. Até aí tá tudo bem. Só que essas fontes não são fontes formais. Elas são o contrário, elas são as materiais. As materiais que derivam de acontecimentos históricos, sociológicos, culturais, sociais, esses eventos de grande importância que geraram algum documento histórico, algo do tipo, são tidos como fontes formais, ou, perdão, fontes materiais, que é ao contrário das formais. No caso, isso que desqualifica o item A. O item B, as fontes materiais se subdividem em autônomas e heterônomas. Não, as que subdividem em autônomas e heterônomas são as fontes formais, não as materiais. Então, já tem esse choque de informação. O item C, a Declaração da Independência do Brasil é um exemplo de fonte formal autônoma. No caso, a Declaração da Independência do Brasil é um tipo de fonte que teve essa influência política, uma influência histórica, e, pelo contrário, ela é uma fonte material. Logo, se ela é uma fonte material, tampouco ela pode ser autônoma, que não tem subdivisão na fonte material. Ou ela é material, ou ela não é. Não existe essa subdivisão dentro da fonte material. Então, a gente tem que o item correto é o item D, que são as normas elaboradas pelo Poder Legislativo e a Constituição Federal, aliás, pelo Poder Legislativo, exemplo, a Constituição Federal, e pelo Poder Executivo, decretos e portarias, são fontes formais. E são fontes formais, nesse caso, heterônomas, porque as fontes formais autônomas são feitas com a imediata participação das partes. Um exemplo é a Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho. Esses tipos de fontes são tidas como autônomas porque têm a imediata e a direta participação das partes. Já as fontes formais, elas são meio que derivam do Estado, como uma certa determinação. No caso, a Constituição Federal, os decretos, as portarias e outros. Vocês têm alguma dúvida quanto a essa questão? Acredito que não. Questão 2. Assinale a afirmativa a seguir, referente aos direitos garantidos aos estagiários. Item A. O estagiário só poderá ser na modalidade O estágio, perdão, só poderá ser na modalidade não remunerada, tendo em vista que a intenção do estágio é garantir o alinhamento entre o prático e o teórico. Item B. Ao estagiário será garantido todos os direitos dos empregados seletistas e não poderá o concedente do estágio deixar de garantir esses direitos ao mesmo. Item C. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as suas férias escolares. E o item D, o estágio não terá direito ao recesso e nem férias de forma remunerada, ou de forma nenhuma, perdão. Letícia disse que é o item C. Será, Letícia? Vamos dar uma olhada aí nele. O item A, o estagiário só poderá ser na modalidade não remunerada, ou seja, aqui já dá para descartar. A gente sabe que existem as duas possibilidades de serem remunerado e não remunerado. Aliás, a gente sabe que existem duas modalidades, né? Então, já se descarta o item A. O item B, ao estagiário, será garantido todos os direitos do empregado seletista. Também, já aqui, já dá para descartar que não é essa opção. Porque o estagiário não vai ter direito a seguro-desemprego, ele não vai ter direito ao FGTS, ele não vai ter direito a férias remuneradas, ele tem recesso, e são poucos direitos do seletista, porque o estagiário não é um contratado, ele não é um seletista. Ele é uma pessoa ali que está desenvolvendo a sua parte prática, certo? Tem ali o interesse
do concedente do estágio, de garantir que ele aprenda, que seja uma prática da extensão do seu teórico. Então, ele não é um seletista. É tanto que estagiário não recebe salário, nem remuneração. Ele recebe bolsa. Ou seja, se você cair lá na sua conta, é sua bolsa, não é seu salário. O item C é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, o período de recesso de 30 dias a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Isso aqui é a letra da lei. Na lei do estágio, contém que o estágio que ultrapassar um ano de duração, ele poderá ter 30 dias de recesso para ser gozado preferencialmente durante as suas férias. O estagiário não terá direito ao recesso nem férias de forma nenhuma. A gente sabe que também não é assim, né? Escravo, mas nem tanto. Então, nesse tipo de situação, de questão, o item correto é o item C, como falou a Letícia. É isso aí mesmo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, referente a esse, ao estagiário, a lei de estágio, algo do tipo? Vitor, desculpa, eu acabei não escutando o último item. Tu pode voltar só para a Posso última sim. explicação? O último item é o estagiário não terá direito a recesso e nem férias, de forma nenhuma. Até a parte recesso está correto, né? Só que aí, e nem, aliás, até a parte de recesso ele já está errado. Porque ele tem direito. Na segunda já diz, aliás, na C já diz que ele tem direito ao recesso quando ultrapassar um ano, certo? No caso, ele tem direito a esse recesso, não às férias. Não é de se confundir. Ele vai ter o estágio lá, ultrapassou um ano, ele pode ter esse direito ao recesso de 30 dias e, preferencialmente, vai ser durante as férias escolares dele, mas só quando ultrapassar de um ano. E ele é remunerado da mesma forma, pessoal. Ele não vai deixar de receber por estar de recesso, não, viu? Então, por isso que o item D está errado, porque ele não tem direito a recesso. E sim, ele tem direito a recesso. Férias ele realmente não tem, mas o recesso ele tem. Deu certo? Deu para entender? Deu para entender, obrigada. Show, portanto. Agora, o questão 3. Observe o texto a seguir e responda. O princípio da inalterabilidade contratual impede ou da condição mais benéfica, eu coloquei inalterabilidade contratual impede porque normalmente é o que é mais utilizado. E só em olhar para ele você já sabe o que significa. Condição mais benéfica, tem gente que acaba confundindo com a norma mais favorável. Então eu prefiro utilizar o nome inalterabilidade contratual impégios, certo? Porque é mais taxativo. Você vê ele, autoexplicativo demais. O princípio da inalterabilidade contratual impégios veda que haja alteração contratual lesiva aos empregados. Sendo assim, caso haja alteração partida do empregador de mudança contratual, apenas irá incidir, sobre os novos admitidos, e não os já integrantes do contrato. O que vocês acham aí? Que ela está certa ou que está errada? Essa descrição do princípio da inalterabilidade contratual. Tá certo. É isso aí, Letícia. Ele está certo. O princípio da Tá inalterabilidade. certo. Exato. O princípio da inalterabilidade contratual, ele visa exatamente isso. É a garantia de que o empregador não vai fazer o que ele bem entender com o empregado. Porque vamos supor, quando você está lá sendo contratado, eles dispõem o contrato. Lá tem tudo que você vai ter que concordar para poder você adquirir aquela vaga, certo? Aliás, adquirir assim, entre aspas, porque a gente trata isso como um contrato de aquisição, basicamente, porque você não tem o direito de escolher. Você está lá ou você escolhe, aliás, ou você aceita o que o empregador está dispondo no contrato, ou você não aceita, você não vai ter essa opção, entendeu? Raramente são as vezes que o empregador é flexível, de você dizer, ó, tem como alterar esse tópico aqui, ele alterar. Mas, via de regra, normalmente é mais que um contrato aquisitivo, que aquisição. E a garantia do princípio da inalterabilidade contratual impede é exatamente garantir que esse direito não seja violado. Quando você adquire o contrato ali, no caso na sua contratação, você está meio que se revestindo de um direito adquirido. Então, vamos supor, você assinar lá o contrato, quando você é contratado, que você tinha direito a 60 dias de férias. 60 dias. Quando o empregador, 2 anos depois, vai lá e decide mudar. Não, eu vou mudar, agora não vai ser mais 60 dias, não, vai ser 40.
você já está naquele contrato. Você já está integrando ele e foi adquirido com 60 dias de férias. Então, vai ser firmado e vai continuar para você, aqueles 60 dias. Vai incidir sobre quem o empregador decide contratar agora, mas você, já na condição de empregado, vai continuar com seus 60 dias de férias ali normalmente, certo? Boa tarde, Júlio César. A gente já começou aqui, aí se você quiser pegar a primeira parte, certo? Já vai ter a gravação no YouTube. Ficou alguma dúvida, pessoal, referente ao princípio da inalterabilidade contratual em prédios? Ele é um princípio bem interessante. É um dos princípios que eu acho bem interessante, porque ele não permite que o empregador, como eu disse, faça o que bem entender com você. Então, eu acho bem válido mesmo. Questão 4. Com relação à sucessão de empregadores, assinale a alternativa a seguir. As obrigações contraídas antes da sucessão da empresa são obrigatoriamente do sucedido. Logo, não terá obrigação nenhuma contraída por parte da sucessora. Item B. Os contratos de trabalho não sofrem impactos com a sucessão empresária, todavia que a despersonalização é característica do empregador. Item C. Toda mudança de sociedade deverá ocorrer simultaneamente o encerramento de todos os contratos de trabalho. E o item D. A sociedade empresária não pode ser objeto de sucessão com contratos de trabalho vigentes. Alguém se arrisca a dizer qual o item correto? Acho que essa aqui é uma questão que ela possa, não dizer que ela cai em prova, né? Mas é um conteúdo que com certeza ele deve cobrar em prova. Sucessão trabalhista é algo que com certeza deve ser objeto de alguma questão do Cláudio. Alguém se arrisca? Já que ninguém se escalou, vamos lá por eliminação, né? O item A. As obrigações contraídas antes da sucessão da empresa são obrigatoriedade do sucedido. Logo, não terá obrigação nenhuma contraída por parte da sucessora. Está errado. A sucessora adquire a empresa com todos os ônus e todos os bônus. Se ele tem ali uma obrigação para ser contraída, vai ser da sucessora, não do sucedido. O sucedido vendeu com tudo ali, com o pacote completo. A não ser que seja comprovada a fraude. Aí já é outra questão. Aí já responde solidariamente. Mas, nesse tipo de ocasião de ser contraída por venda normal, é a obrigação da sucessora, não do sucedido. O item B, os contratos de trabalho não sofrem impacto com a sucessão empresária, todavia que a despersonalização é característica do empregador. Esse é o item correto. Os contratos de trabalho eles não sofrem diferença, eles não sofrem impactos com a mudança, já que o intuito personal é do empregador. O empregador ele é uma pessoa jurídica e ele é um ente despersonalizado. Então, não há essa fixação do empregado de ser contratado de empregador tal. Ele é contratado da empresa. Se eu mudo a empresa muda de dono, de empresário, de proprietário, isso já é algo a ser cobrado por eles, entendeu? De ser resolvido por eles. Agora, não pode se recair para o empregado, a não ser que eles queiram. Se eles quiserem, por exemplo, vou demitir todo mundo aqui, vender a empresa, e aí o novo lá contrata o resto. Aí é com ele. Agora, ele não, via de regra, se ele vendeu a empresa, os contratos permanecem normal, certo?
O item C. Toda mudança de sociedade deverá ocorrer simultaneamente o encerramento de todos os contratos de trabalho. Eu acabei de falar. Com certeza não. A pessoa não vai encerrar o contrato de trabalho. E o item D. A sociedade empresária não pode ser objeto de sucessão com contratos de trabalho vigente. Totalmente errado também. Os contratos de trabalho podem estar vigentes, podem estar ok. Como tudo eu falei no item B, né, em cima do item B, eles não podem tá fazendo esse encerramento do contrato, a não ser que eles queiram. Via de regra, os contratos permanecem normalmente, a sucessão é normal e não afetam os trabalhadores. Afeta apenas a gestão, os proprietários e a demais. Tiago entrou agora, né? Tiago, o restante da gravação no começo vai estar no canal do YouTube, certo? Quando eu terminar a gravação. Show. Vamos lá para a questão 5, perdão. É importante que vocês participem, pessoal. Quem quiser ligar o microfone ou quem quiser botar no chat, fique à vontade, certo? Questão 5. Com relação à promessa de emprego, analise a assertiva a seguir. A promessa de emprego, quando demonstrada realmente com interesse de contratação, promessa essa que inclusive leva o funcionário a pedir demissão do emprego a qual está alocado, não será passível de dano indenizável. Alguém se arrisca? Errado. Perfeito, Thiago. É isso aí, certo? É uma questão muito intuitiva, né? Tipo, não tem muito de observar. Até ali o começo, né? A promessa de emprego, quando demonstra realmente interesse em contratação, inclusive da funcionária pedir demissão do emprego a qual está alocado, ali tá ok, até ali. Se se não tivesse aquele não. Mas, no caso, como houve a promessa de fato, fez até o funcionário se demitir do outro emprego, ele terá que ser indenizado. Ele não poderá ficar ali de mão abanando, não. Questão 6. Com relação aos contratos por tempo determinado, observe as assertivas a seguir. Aqui é outro ponto, pessoal, como eu falei, a questão da sucessão trabalhista. Aqui também é outro ponto que eu acho quase impossível o Cláudio não cobrar em prova. Porque a questão do contrato de trabalho por tempo determinado é algo que é muito pertinente não só nas questões de AV1, questão de concurso, mas também na nossa AV3. Com certeza sempre cai alguma questão sobre tempo indeterminado, ou sobre contrato determinado, por tempo determinado. Então acredito que ele com certeza irá cobrar esse conteúdo na prova. Com relação aos contratos de trabalho por tempo determinado, observe a assertiva a seguir. Primeira assertiva. O contrato por tempo determinado não poderá exceder 2 anos e poderá apenas ser prorrogado por uma única vez. Item 2. Entre dois contratos de trabalhos por tempo determinado, deverá ser respeitado o lapso temporal de 6 meses. Assertiva 3. O contrato por experiência poderá ser prorrogado inúmeras vezes até o limite de 90 dias. Alguém se arrisca aí? Acho que o item A. 2 e 3 me parecem erradas. Vamos ver, Tiago. Alguém mais se arrisca? Vamos lá ver qual o item correto. O item correto é o item D. Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. Vamos lá ver o porquê. A Letícia disse que para ela só a 2 está certa. Vamos lá. O contrato por tempo determinado não poderá exceder 2 anos e poderá apenas ser prorrogado uma única vez. Esse está correto, pessoal. O contrato por tempo determinado, ele não pode exceder 2 anos.
certo? O limite deles são 2 anos, que no caso a gente tem três modalidades de contratos por tempo determinado, que são os por conta de uma mudança, por exemplo, a empresa tem ali alguém ali que está de licença maternidade ou algo do tipo, ele vai e contrata a pessoa para poder substituir aquela pessoa temporariamente. Temos os outros contratos que são, ou, aliás, a outra modalidade de contrato que são para empresas que têm uma exploram um ramo de atividade que é temporário. Por exemplo, uma empresa que fabrica panetone. A gente sabe que panetone vende o ano todo, mas que ali no Natal é onde vai ter mais procura. Logo, eles têm que aumentar a quantidade de funcionários dele. Então, é permitido que esses tipos de indústrias ou de empresas trabalhem com funcionários por tempo determinado. Esses dois contratos, eles poderão ser no máximo estipulados por 2 anos, certo? É o limite máximo deles. E tem o nosso terceiro, que é o mais comum e mais conhecido, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência ele dura 90 dias e ele só pode ser prorrogável uma única vez dentro desses 90 dias. Normalmente, o que as empresas comumente fazem? Elas contratam por 45 dias, prorrogam por mais 45 e aí decidem se vão ficar com a pessoa ou não. Quando não ficam, já encerra o contrato, já é por tempo determinado, ou seja, não tem aviso prévio e acabou-se. Já se ela prorroga uma segunda vez, que isso já é o objeto da 3 está errada, já nasce ali um contrato por tempo indeterminado. Como a legislação permite que apenas seja prorrogado uma única vez e que seja dentro do prazo de 90 dias, qualquer segunda prorrogação, o contrato de trabalho por experiência, no caso, ele já vai ser um contrato por tempo indeterminado. Ele não poderá ser prorrogado mais de uma vez, certo? E lembrando que é dentro dos 90 dias. Não é 90 prorrogável mais uma vez. Não é isso. É dentro dos próprios 90. Os contratos por tempo determinado, eu vou só olhar aqui rapidinho para ti aqui, Tiago, porque eu não sei de cabeça, que são muitos artigos. Mas eu olho aqui rapidinho para ti. Te digo. Contratos por tempo determinado. Os contratos por tempo determinado estão sendo tratados na nota de aula 8 deles, certo? Está lá no AVA. E a partir do 442 da CLT, certo? A partir do 442 ele já é abordado o contrato por tempo determinado, certo? Trata do contrato individual e aí depois ele aborda os temas do contrato por tempo determinado. O segundo, porque a Letícia falou, né? Só a segunda está certa. Entre dois contratos de trabalho, estão por tempo determinado, deverá ser respeitado o lapso temporal de 6 meses. É exatamente isso, é o que a legislação diz, Letícia. Tem que ter um lapso temporal de 6 meses entre um contrato determinado e outro. Se não tem esse lapso temporal, o contrato já nasce por tempo indeterminado. Ele não poderá ser por tempo determinado. Por exemplo, o Thiago trabalhou ali para a empresa, trabalhou os 2 anos dele, aí saiu da empresa, acabou-se o contrato. Quando ele, 3 meses depois, a empresa surge aqui de novo outra vaga para tempo determinado. Não pode. Não pode. Ele tem que respeitar o prazo de 6 meses. Se não tem o prazo de 6 meses, eles não podem contratar novamente por tempo determinado. Eles só podem contratar por tempo indeterminado. Ficou alguma dúvida, pessoal, referente a essa questão? Show. Isso aí. Vamos agora para a questão 7. Sobre elementos do contrato de trabalho, assinale a alternativa correspondente. Item A. Poderá o empregador contratar menor de 16 anos, independentemente da qualidade de aprendiz. Item B. Não poderá ser exigida a experiência superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade a ser comprovada por parte do candidato da vaga de emprego. Item C. O empregador que irá determinar a quantidade de funcionários PCD em sua empresa. A empresa poderá limitar as vagas de emprego somente ao gênero masculino, pois o empregador é quem determina quem ele quer na empresa dele. Alguém se arrisca em algum item? B. Item B.
Alguém discorda do Thiago? Alguém concorda com o Thiago? Eu mandei uma lei aí no chat, pessoal. É a lei que quebra o argumento do item C, certo? O empregador que irá determinar a quantidade de funcionários PCD em sua empresa. A quantidade de funcionários PCDs, ela é taxativa, certo? Ela é na Lei 8.213 de 91, em seu artigo 93. Lá tem o percentual que cada empresa, referente à quantidade de funcionários, terá de ter de PCDs. É uma quantidade mínima. Se ele quiser ter mais, ele pode, certo? Mas o mínimo que ele poderá ter é esse de PCDs. Então o item C já está errado, porque o empregador que irá determinar a quantidade. Não, quem determina é a lei. O item A, poderá o empregador contratar menor de 16 anos independente da qualidade de aprendiz. A gente sabe que não, que a única forma de contratar um menor de 16 anos é na qualidade de aprendiz. A partir de 16 anos, já permite que seja trabalhado no regime seletista, certo? Desde que entre 16 e 18 anos a pessoa não trabalhe em condições insalubres, em horário noturno e em condições de periculosidade. Então, entre 16 e 18 anos, a pessoa pode, 16 e 17, né, que é o que não chega a 18, a pessoa pode trabalhar como seletista normal, desde que respeite esses critérios. E abaixo de 16 anos, só pode ser contratada a partir dos 14, a partir dos 14, na qualidade de aprendiz. Ou seja, 14, 15, no mínimo, precisa ser como aprendiz. Não pode ser menos que isso. Menos que isso. Beatriz, a prova é objetiva, certo? Autorização de representação, ou seja, se fizer 16 e quiser trabalhar, já pode. Sim, se fizer 16 anos e já quiser trabalhar, já pode, certo? Não necessita de autorização, não. É tranquilo, a pessoa pode trabalhar. Agora, nessas condições, como eu disse, não pode ser em horário noturno, nem insalubre e nem periculoso. E também tem que verificar o nexo, né, de causalidade. Porque, por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa que estude. Não tem como. Como é que essa pessoa estuda e ela vai trabalhar? Não existe essa possibilidade, não. De forma nenhuma. Menor de 16 anos pode ser estagiário? Não vou te dar garantida essa resposta. Eu vou olhar e depois eu te confirmo. Mas eu tenho quase certeza que pode. Porque o estagiário, ele não só está encaixado no regime de faculdade, né? Tem os estagiários de ensino médio. Ou seja, por exemplo, se você tem ali a pessoa que trabalha aliás, que estuda naqueles colégios de instituição de ensino superior, aqueles que são do governo, que você passa o dia todo, ele já precisa estagiar, certo? Então, acredito que não haja essa restrição não de idade, se possa 5, 16 anos estagiar. Mas eu olho na lei de estágio e te passo bem concretozinho se é isso mesmo, certo? A uma instituição de ensino a partir do médio, né? É porque assim, como estagiário, o Thiago, você obrigatoriamente precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. Você precisa ter três vínculos, vocês até já estudaram na lei de estágio. Você precisa ter o concedente do estágio, o estagiário, que é você, e a instituição de ensino. Precisa ser um acordo, um contrato que contemple esses três. É tanto que, como você, não sei se vocês já fazem estágio, mas se você elabora o documento de estágio, você tem que trazer para o seu coordenador assinar. Se ele não assina, o estágio não está válido, porque precisa ter essa contribuição dos três, para poder que haja o concedente do estágio. Aliás, o estágio de fato. Então, o item certo é o item B, como o Thiago falou. Não poderá ser exigida experiência superior a 6 meses. Não pode, pessoal. Qualquer que vocês verem um anúncio aí, por exemplo, de emprego que esteja exigindo experiência de mais de 6 meses, é uma experiência inválida, certo? Poderá o empregador contratar menor de 16 anos, porque ela se refere a menor de 16 anos, independente da qualidade de aprendiz. Eita, verdade. Falou agora, nem percebi. Vou até corrigir. Mas é o que está faltando ali. É menor de 16, não. É menor de 14 anos. Certo, eu botei foi 16. Não entendi, perdão, Alex.
Mas é isso mesmo, fica essa correção aqui em vídeo, né? Que o item A se refere a menor de 14. Eu coloquei 16, mas está errado. É menor de 14. 14 a 16 precisa ser aprendiz. Acima de 16 em diante, pode ser seletista, respeitado a insalubridade, a periculosidade e o adicional noturno somente para quem tem 18, certo? Peço desculpa aí e vou efetuar a correção antes de mandar pro drive de vocês esse slide, certo? Porque eu tava com sono ainda, deve ter feito a questão errada. Eu acho que menor de 16 e maior de 14 só pode como aprendiz. É entre 14 e 16, Thiago. Entre 14, por exemplo, a gente fala entre 14 e 16, né? Mas é ali entre 14 e 15, né? 16 você já pode ser contratado como seletista. A partir de 14 a 24 anos, o estagiário. 14 a 24, 10 anos de lapso temporal, certo? É tanto que se você, quando vocês vão estudar mais à frente, como aprendiz, se você fizer 24 anos estando aprendiz, seu contrato tem que ser encerrado, certo? 24 anos, você, 24, 25, mas quando você faz 25, encerra o contrato, por mais que ainda falte o contrato. Vamos supor que tu fez um contrato ali de um ano, mas aí tu só trabalhou 6 meses e com 6 meses tu fez 25. Aí o teu contrato encerra. Porque não pode. O estagiário, perdão, o aprendiz só até 24 anos. Passou disso, já não pode mais ser aprendiz. É uma coisa que é até meio estranha, né? Porque é como se, tipo, para aprender tivesse idade. Assim, uma limitação. A gente entende que é dentro do contexto de que para a pessoa não se beneficiar disso. Mas essa limitação é bem rígida mesmo. Eu até tenho uma colega de trabalho que ela era aprendiz, e aí ela entrou com 24 anos. E acho que com 8 meses, uma coisa assim, 8, 9 meses, o contrato dela era 1 ano e 3. Com 8, 9 meses ela teve que encerrar o contrato porque ela fez 25 anos. Ficou alguma dúvida, pessoal, referente a essa questão? Ei, Vitor, só voltando aí na questão 7, eu acho que a não precisa corrigir, não, porque fala assim, poderá o empregador contratar menor de 16 anos, independentemente da qualidade de aprendiz, sendo que o menor de 16 anos, eu olhei aqui agora na internet, e o menor de 16 anos é só na qualidade de aprendiz mesmo, né, não? É O porque menor menor de 16, ô Thiago, assim, no item, ele está compreendendo o 16, entendeu? E o 16, ele já pode, com 16 anos, você já pode trabalhar, entendeu? Como Entendi. seletista. Aí, então, no caso, o que a Letícia quis informar foi isso, é que 16 anos você já se encaixa na qualidade de ser contratado como seletista. Então, seria menor de 14, porque aí seria entre 14 e 16. Não, eu tava falando do estágio mesmo, não tava falando de seletista, não. Ah, é verdade, estagiar. Se não é 16, pode estagiar, né? Mas é porque assim, né? Eu acho que no final das contas tá certo, né, não? Ou tá, tipo, Mas não, ela, não tipo, precisa corrigir. ela tá muito relativa, ela depende muito da interpretação. Então é melhor a gente firmar mesmo o que que é, para poder não ter uma confusão, entendeu? Na hora de estudar ou algo do Se tipo. menor pode ser Hum. estagiário, então pode contratar independentemente da qualidade de aprendiz, como estagiário, não? Mas o estagiário não é seletista, Letícia. Tem que lembrar desse ponto, entendeu? Aprendiz é seletista, aprendiz é carteira assinada, ele tem FGTS, ele tem desconto de INSS, ele tem todos os direitos amparados pela CLT. Mas o Entendi, estagiário entendi. não, Então tá entendeu? errada mesmo a letra A. Tipo assim, mas como eu disse, eu vou consertar só afirmar a data, aliás, a idade, porque ficou meio que vago, entendeu? Esse menor de 16 anos, assim, na minha concepção, ficou meio como se o 16 estivesse compreendendo também, na minha visão. Mas a gente conserta aí para poder não ter problema. A questão 8 eu acabei esquecendo de marcar, de fazer o slide sem a marcação, então a gente já tem o item correto. A gente vai fazendo por eliminação, é bom que a gente até aborda a questão do poder diretivo, que é um ponto bem importante. Vocês tiveram na aula de poder diretivo com o Cláudio? Eu acho que eu estava lá, inclusive. Eu acho que essa aí eu faltei. Faltou. Mas o poder diretivo é bem importante. Certo? É o que determina a limitação ali do empregador. Item questão 8. O poder diretivo do empregador é bem amplo quando observado o grau de superioridade relacionado ao empregado. Dentro deste poder diretivo estão contidos os três poderes inerentes ao empregador, que são eles o fiscalizatório,
o disciplinar e o poder de determinação. A crítica é determinação, depois eu confirmo com vocês. Mas é uma palavrazinha bem chatinha, que é disciplinar o. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Disciplinar o fiscalizatório e o poder regulamentar, perdão. Regulamentar. Regulamentar, fiscalizatório e disciplinar. Esses três poderes do empregador, certo? Referente aos poderes do empregador, analise a seguir e marque verdadeiro ou falso. Eu botei foi verdadeiro ou falso, mas eu botei verdadeiro. O poder disciplinar não permite que o empregador aplique punições a quem não cumpra suas obrigações na empresa. Pelo contrário, o poder disciplinar permite que ele aplique as punições, certo? No caso, a gente tem formas de punições que são regidas pela CLT. A única que não é regida pela CLT é a nossa famosa advertência. A advertência, ela não é regida pela CLT, mas o empregador pode deferir, né, as punições nessa modalidade, tanto escrita quanto verbal, e registrar, no caso a escrita. Né? Pede lá que o empregado assine a advertência escrita, tudo mais, mas lembrando que o empregado ele não é obrigado a assinar a advertência escrita. Inclusive tem vários advogados que postam vídeos falando sobre isso, que mas tem uma testemunha e tudo mais. A testemunha normalmente, se ela assina ali, existem doutrinadores que defendem que quando a testemunha assina que a pessoa não está querendo assinar, ela só está testemunhando isso. Ela não está testemunhando que a pessoa praticou o fato que está gerando aquela advertência escrita, mas que ela apenas está testemunhando que a pessoa não quis assinar. Basicamente isso. Então, voltando para a questão, é o contrário. O empregador pode sim aplicar as punições, não só pode como deve. Então, ele pode aplicar uma advertência, ele pode lhe suspender e ele pode fazer a última rádio, né, que é a dispensa por justa causa. Então, tudo isso está elencado nos poderes do empregador. A fiscalização de banheiros e vestiários por meio de câmeras é permitido. Jamais, né? Isso aí não precisa nem estudar direito para saber. Que ninguém pode botar ali câmera no seu vestiário, no seu banheiro, para fiscalizar o que você está fazendo. Você fiscalizar o ambiente de trabalho é uma coisa, agora você fiscalizar o ambiente íntimo, onde a pessoa está fazendo suas necessidades fisiológicas, está trocando de roupa, é ridículo. O item C, o poder diretivo não garante o poder do empregador de determinar as diretrizes da sua empresa e formar a qual ser desempenhadas a função dos seus funcionários. Pelo contrário, isso aí está dentro do poder regulamentar, que foi o que eu falei no primeiro momento. Poder regulamentar, o empregador pode ali elaborar o regulamento interno da empresa, de dispor do que é permitido, do que não é permitido, contanto que respeite a lei, isso é importante. Então, o empregador pode sim determinar as funções, como devem ser feitos, como não devem ser feitos, e o que pode e o que não pode na empresa, respeitando a lei, está tudo ok. Então, o item está errado por conta disso. E o item D, a fiscalização de e-mail institucionais só será válida quando houver comunicação aos funcionários. Ou seja, o funcionário ele precisa saber, certo? Isso está inclusive no slide de vocês, do Cláudio, certo? O empregador ele precisa previamente informar ao funcionário que os e-mails institucionais estão sendo fiscalizados, certo? É importante também que o funcionário não utilize os e-mails para fazer o que ele bem entender, porque o e-mail é institucional. Então, ele não pode estar utilizando aquilo ali para benefício próprio. Ele precisa ser para benefício, para utilização no seu serviço. Questão 9. Paulo, professor de dança e massoterapeuta, aplicava aulas de dança na empresa Academia Fica em Forma S.A. Ao mesmo... Rapidinho. Oi, pode falar. Na questão 8 ali, certo. Queria só. Tenho só uma curiosidade em relação à fiscalização de refeitório, não de banheiro nem nada, mas de refeitório, porque eu lembro que o Claudio falou que era meio que uma polêmica, né, na jurisprudência. Isso, é uma polêmica. Tu acha que tem chance de cair alguma questão nesse sentido, ou por ser uma coisa meio 50-50, acho que ele não vai cobrar? Eu acho que não, exatamente por isso que você falou. É possível, aliás, não vou descartar, né, porque tipo, é todo conteúdo, mas eu não acho que ele vai cobrar, certo? E se ele cobrar, ele vai deixar claro o que vocês deverão, meio que aspas, responder.
Porque assim, quando você se tem uma vaga, uma ausência normativa, né, fica muito vago de doutrinadores. Ou seja, se você não tem ali determinado o que pode e o que não pode, tem muito, é como te fala, como fala assim, é quintal dos outros tem muito para atacar o dedo, né? Tipo assim, o pessoal pode falar, nada disso. Tchau, tchau. A pessoa pode, qualquer um pode dar palpite, certo? Ou seja, qualquer um pode dar palpite. Então, tecnicamente, acho que ele não vai cobrar uma coisa que é tão vaga. Mas assim, em via de regra, eu também acho que é incorreto. Porque, tipo, para que tu vai fiscalizar o refeitório de uma pessoa? Eles não estão ali no seu horário de descanso, estão à vontade, estão fazendo suas refeições. Então não tem muito sentido você estar fiscalizando. Apesar de lá na minha empresa ter acontecido um incidente que se não tivesse o, as câmeras no refeitório, seria um problemaço para a empresa, entendeu? Mas, tipo assim, na prática é uma coisa, na teoria é outra. Eu não vou falar aqui o que foi que aconteceu para poder não, tipo, sair aí, já que é publicado no YouTube, né? Mas aí, se alguém tiver interesse, eu posso contar aí no privado algum tipo foi que aconteceu. Mas se não tivesse a câmera, o empregador teria se dado mal, certo? Então, tipo assim, é muito vago, muito vago. Tipo, eu continuo defendendo, mesmo presenciar esse caso, eu continuo defendendo que não devo. Mas é muito relativo, Thiago. Então, acho que ele não vai cobrar, acredito eu, certo? Tá, beleza. Show. Questão 9. Paulo, professor de dança e massoterapeuta, aplicava aulas de dança na empresa Academia Fica em Forma SA. O mesmo era empregado e tinha sua CTPS assinada, com turno de 7 às 15. E com intervalo para o almoço, as aulas tinham. E com intervalo para o almoço, tinha uma vírgula aqui. As aulas tinham duração em torno de 1 hora e meia. O mesmo também fazia massagem em horas marcadas pelos alunos da empresa da Sociedade Empresária Tô em Forma LTDA. A Tô em Forma é o mesmo do grupo Fica em Forma, certo? Só muda ali o local. Do mesmo grupo econômico da empresa anterior. Porém, sem sua CTPS assinada. Ou seja, ele tinha a CTPS assinada na academia, mas não tinha na empresa Tô de Forma. Tô em Forma. Paulo foi despedido e pretende ajuizar a ação trabalhista. Diante disso, em relação ao vínculo de emprego confundi, de Paulo, assinale a alternativa correta, certo? Aqui, basicamente, deixa eu fazer um resumo para vocês. Ele trabalhava, Paulo, ele era professor na academia Fica em Forma, que era do mesmo grupo, da mesma sociedade empresária da empresa Tô em Forma, certo? Só que na empresa Fica em Forma, na academia, ele tinha um horário certinho, tinha um horário de almoço, tinha o tempo lá de serviço das suas aulas, tinha todos os direitos e tinha a carteira assinada. Mas já na empresa Tô em Forma, que era onde ele fazia as massagens, já que ele também era fisioterapeuta, além de professor de dança, ele não tinha a carteira assinada. Tinha as horas marcadas e tudo mais, os alunos marcavam as horas, ele fazia as massagens, mas não tinha a carteira assinada, certo? E ele foi despedido. No caso, despedido das duas, né? Porque uma ele já não tinha e a outra meio que já vem decorrente da primeira. Aí agora a gente vai para as alternativas. Alternativa A, não irá gerar duplicidade contratual. Logo, cada empresa irá responder por seu contrato. Item B, não haverá coexistência de mais de um contrato de trabalho. Item C, as empresas não terão que responder às ações trabalhistas advindas do contrato que Paulo havia gerado com cada uma delas. Item D, a empresa não possui vínculos entre elas, sendo assim, não poderá haver reparação por parte destas. Alguém se arrisca aí? Aí também aborda a questão dos. Eu acho que é A, porque a B, C e D estão no mesmo sentido. Você acha? Acho que é A, né? Se eu te disser que não é A. Mas vamos logo para as mais discrepantes, né? Vamos da D subindo. As empresas não possuem vínculo entre elas. Só aqui já anula a questão. A gente já mostra aqui na terceira linha aqui que elas são do mesmo grupo econômico. Ou seja, se elas são do mesmo grupo econômico, elas têm vínculo entre elas. Então aí já dá para desmarcar o item D. O item C. As empresas não terão que responder às ações trabalhistas. Claro que terão. Se ele ajuizar uma ação trabalhista, a empresa vai ter que se defender. Certo?
Então, ela vai ter que responder principalmente a Toa Informa, que ele fazia um serviço, prestava um serviço para elas e ela não cumpria com a CTPS dele, né? Não assinava a CTPS dele, não concedia os direitos dele. Então, ela, inclusive, está erradíssima, certo? O item A não irá gerar duplicidade contratual. Logo, cada empresa irá responder por seu contrato. Claro que não, certo? Por quê? Porque a empresa, certo? Elas são do mesmo grupo econômico. A gente viu isso que tem o grupo econômico que pode ser hierarquizado, que é quando ele é controlado por uma empresa, ou quando eles são ali o mesmo grupo econômico e uma empresa coordena as outras, certo? Dentro delas mesmas ali, não tendo uma hierarquia. Então, ele está trabalhando para o mesmo grupo econômico. Então, não exige que haja um contrato para a empresa Toda Informa e outro contrato para a empresa Academia Fica em Forma, contanto que em um único contrato compreenda todas as funções dele, certo? O que ele faz, o que ele deixa de fazer e o que ele pratica em cada uma delas, certo? O salário também condizente, todos os direitos condizentes com que tudo que ele desempenha, certo, dentro da empresa, dos dois grupos. Então não é garantido, não é obrigatório que ele esteja ali dois contratos, certo, para poder distinguir o que ele faz em cada uma delas, já que elas integram o mesmo grupo econômico, certo? Então por isso que a alternativa correta é o item B, que não haja coexistência, não haverá coexistência de mais de um contrato de trabalho. Não é necessário que haja esse mais de um contrato de trabalho para poder regular o que Paulo faz em um mesmo grupo econômico. Certo, Thiago? Tá, beleza. Entendeu? Show. A questão 10, ela fala relacionada ao poder diretivo, certo? Também é o poder diretivo que a gente abordou. Com relação ao poder diretivo do empregador relacionado ao uso do banheiro pelo empregado, assinale a alternativa correta. Esse aqui é outro assunto que é bem pontual, né? Bem polêmico. A questão do uso do banheiro, certo? Tem empregadores que concordam com a restrição. Chega até a ser ridículo. Item A. O empregador poderá restringir a ida do funcionário ao banheiro desde que o tempo seja compensado em horário de almoço. Item B. A empresa poderá restringir a ida do funcionário ao banheiro dependendo da fruição. Item C. O empregador poderá utilizar do seu poder disciplinar e aplicar punições aos funcionários que se retirarem do serviço para fazer suas necessidades fisiológicas. Item D. Independente da quantidade de vezes que o funcionário precisar ir ao banheiro, o empregador não poderá restringir o mesmo e em casos de... Peraí que está cortando aqui a minha foto. Em caso de restrição, poderá o empregador exigir danos morais ao empregador. O empregado, perdão, que é o empregado, não o empregador. O que vocês acham? Qual o item correto? É bem D mesmo, bem tranquilo aí. Não tem como errar não dessa aqui. Lembrando, só pegar um ponto aqui, as outras são tipo, não tem nem como eu explicar, porque já são tão discrepantes que elas mesmas já se desqualificam. Mas só um ponto que essa aí tem B. Tem gente que acha que dependendo da fruição, da quantidade de vezes que o funcionário vai ao banheiro, o empregador pode restringir. E não, ele não pode, certo? Porque o empregador não está no corpo do empregado, então ele não sabe quantas vezes o funcionário tem que ir ao banheiro ou não, ou quanto ele deixa de ir ao banheiro ou não. Então, nem por conta disso, nem por conta da fruição, o empregador poderá restringir o empregado de ir ao banheiro, certo? De forma nenhuma ele poderá fazer isso. Questão 11. Em uma seletiva para empregados de uma rede de hotéis, exigia-se os seguintes requisitos. Exigível experiência de no mínimo 3 meses, até aí tá ok, né? A gente viu que pode até 6. Disponibilidade de horários, também tá ok. A pessoa que vai dizer se ela pode estar no horário da noite, se ela pode estar no horário do dia, se ela pode estar no horário da madrugada. Isso é disponibilidade de horários. Não pode ser negro ou de pele escura. Aí já tem um ponto, né? E, último, não pode ser gordo.
cara aí é gordofóbico. Diante do caso citado, defina o item correto. Item A. A empresa possui total liberdade para definir os padrões de funcionários de suas repartições. Então tá, né? Item B. O anúncio é claramente discriminatório, tendo em vista que não pode excluir grupos específicos de determinada classe ou gênero, pode-se promover ofertas de empregos para determinados grupos em virtude de preconceitos históricos ou que se tratado de oposto do anúncio. O que se trata, né, de oposto do anúncio. Item C. Não pode-se exigir experiência mínima em nenhuma vaga de emprego. O anúncio é claramente discriminatório quanto à exigência de disponibilidade de horários. Os funcionários não são disponíveis para a empresa o tempo todo. Não é bem disso que fala, né? O entender a disponibilidade de horários. Não é bem dizer que o funcionário vai estar ali para a hora que a empresa quiser botar ele para trabalhar. Não é isso. É se ele tem disponibilidade. Se ele pode estar ali de noite, aí uma eventual situação ele pode estar de dia e vice-versa. Vocês se arriscam em algum item aí, pessoal? Tem B. Tem B, né? Acho que é bem claro também o item B. Não tem muito o que questionar. A empresa possui total liberdade para definir padrões de funcionários de suas repartições? Não, ela possui liberdade de exigir a qualidade do funcionário, né? Se o funcionário é mais qualificado que o outro, para integrar ali a equipe dela, mas agora em questão de ser gordo, de ser negro, de ter pele escura, isso não é disposto para a empresa, não é a empresa que vai decidir isso, certo? E não pode exigir experiência mínima. Pode, a gente viu que até 6 meses pode. Então o item B está claramente correto. Só um adendo nesse ponto, que é a questão do promover oferta de emprego para determinado grupo. No caso é o PCD, por exemplo. A empresa pode exigir, ó, vaga elencada só para PCD. Tipo, ela pode, porque ela tem a cota dela para contribuir, entendeu? Então, ela não pode, não será desqualificada nesse tipo de questão. Mas, em questão de gênero, de cor, de etnia e ademais, não pode ser restringido de forma nenhuma. Tão pouco, tão bruscamente assim. A gente sabe que, entre aspas, ainda existe, né, essa discriminação. Não é, assim, tão exposta como nos anúncios, mas a gente sabe que no fundo, tem esse pontinho aí que é bem observado, certo? São quantas questões aí? São 16, falta só 4. Tá, beleza. Joana, 32 anos, administradora de uma multinacional, foi abordada pelo seu gerente. O mesmo informou a Joana que ela teria que ser transferida para outro país. Joana procurou você, como advogado, para saber como funcionará as aplicações dos dispositivos trabalhistas quando houver choque entre a legislação dos estados, segundo a Lei 7.064 de 82, e os princípios que norteiam o direito do trabalho, assinale a alternativa correta. Item A, nesse caso, primazia da realidade e teoria da acumulação. Item B, princípio da condição mais benéfica ou princípio da inalterabilidade contratual impégios e teoria da automística. Automística é a mesma coisa de acumulação, para quem não sabe. Item C, princípio da norma mais favorável e teoria do conglobamento puro. Item D, princípio da norma mais favorável e teoria do conglobamento mitigado. Alguém se arrisca? Eu não sei não. Sabe não? Se arrisca não, nenhum? Acho que é a B, né? Ou. Não, minto. Acho que é a D, que é aplicado no Brasil, né? Conglobamento mitigado. A D? Eu acho que é. Se tu fosse no chute, tu acertava, viu? Não, é porque eu lembro dele falando dessas diferenças aí, que conglobamento puro, conglobamento mitigado, tipo assim, como se em matéria de férias ou em matéria de, sei lá, FGTS, ele pega tudo de uma lei e em a outra matéria ele pega de outra. Isso é o conglobamento mitigado, né, não? Peraí, fala novamente, que eu tô achando que tu tá falando é do puro. Mas fala novamente. Se ele pega, tipo, determinadas matérias, determinadas, tipo,
falar de, essa lei fala, tipo assim, X matéria de férias e a outra lei fala Y matéria de férias. Vai se pegar só uma. Isso, é isso aí mesmo. No caso, ele vai separar por tópico. Por exemplo, se eu tenho uma CCT, uma convenção coletiva que fala que são 60 dias de férias e R$ 300 de gratificação por mês, e aí eu tenho um acordo coletivo que fala, né? Acordo não, perdão, a CLT que fala sobre 60 dias de férias e, aliás, 30 dias de férias e R$ 500 de gratificação. Eu posso pegar os 60 aqui dias de férias da convenção coletiva e os R$ 500 da gratificação da CLT, entendeu? E mesclar. Isso eu posso. Pegar tópicos de determinadas leis. Exatamente, é isso mesmo, Thiago. Agora o conglomeramento puro é o contrário. Só pode um ou outro. Ele é bem rígido e ele respeita o ordenamento jurídico. Então, se E qual é o nome da terceira teoria? É essa aí, automística? automística ou acumulação, elas são chamadas dessas formas. Aí ela é o puro suco do milho verde, né? É o que é só o bom. Ela sai pensando tudo que tem de Entendi. melhor e junta. Entendi. Mas é o sonho de qualquer trabalhador. Mas, via de regra, é isso. Porque, primeiro, o princípio da condição mais benéfica não se aplicaria, porque não tem nada a ver. O princípio da condição mais benéfica fala sobre a questão dos contratos. Se você tem um contrato, né, como eu falei na questão anterior, se você tem um contrato que já está ali vigente, a alteração contratual póstula que vinha depois, ela não vai afetar os que já estão no contrato, certo? Isso é a condição mais benéfica, um exemplo. Não se aplica ao caso citado. A primazia da realidade está um pouco, que é a questão de que o fato, o que está acontecimento, vai ser superior à norma, certo? Quando houver assim um conflito de interesses. Então não se aplica. Realmente o que se aplica é da princípio da norma mais favorável. E a teoria do conglomeramento mitigado vai se aplicar por quê? Porque no caso é o tópico de lá e de cá. Se lá é mais benéfico em férias, pego de lá. Se aqui é mais benéfico em férias, pego daqui. Entendeu? Tipo um caso, um exemplo. Vamos lá para a nossa questão 13ª. Vanessa era estagiária de contabilidade no supermercado de Direito do Trabalho. A mesma desempenhava a função de repositora de prateleiras e, nas horas vagas, auxiliava nos caixas. Com base no caso citado, analisa a seguinte afirmativa. Item A. Vanessa poderá exercer livremente as atividades que por ela estão sendo executadas, tendo em vista que a mesma está em processo de aprendizado. Item B. É ilícito o trabalho desempenhado por Vanessa, tendo em vista sua moralidade ser afetada. Item C. É possível um reconhecimento de vínculo empregatício entre Vanessa e a concedente do estágio, todavia que a mesma está fugindo de suas atividades que deveriam ser a elas locadas. Item D. O estágio está correto, haja vista que os métodos... Aliás, porque está cortando aqui para mim. Só olhar aqui. O estágio está correto, haja vista que possui todos os pré-requisitos. E aí, se arrisquei, Thiago? Mas sei, né? Que é Sei. disfunção. Exatamente, cara. É isso aí mesmo. Desvio de função. A pessoa tem que ser locada para o que ela está exercendo, né? Já que o estágio é exatamente isso. Une a teoria à prática. Então, se ela está sendo estagiária de contabilidade, o que tem a ver ela está fazendo reposição de prateleira? Não tem nada a ver. E a gente sabe que quando a gente tem um estágio, ou já aprendiz não é o caso, quando a gente tem um estágio, por exemplo, e você tem ali todos os requisitos da CLT e está fugindo da sua interesse do estágio, você pode inclusive ajuizar uma ação para reconhecimento de vínculo trabalhista. Porque no caso, se você está sendo funcionário, certo? E não está sendo respeitada a sua seu estágio, que era para ser o que tu tá aprendendo. Não tá aprendendo nada, só tá servindo de escravo. Se bem que o estágio já é escravo, né? Mas a gente não pode falar isso abertamente. Então, questão 14. Observando os critérios de sucessão dos empregadores, assinale o item correto. Novamente, sucessão. Por que eu estou abordando os temas que estão sendo recorrentes? Porque são temas que, inclusive, ele falou que seriam mais cobrados na prova, certo? Então, eu estou abordando esses temas para poder vocês estudarem em cima do que realmente possa cair, certo?
Item A. A sociedade empresária que tiver fraude comprovada na relação de sucessão não responderá solidariamente por crédito de ações trabalhistas. Item B. Quando ocorrer vendas de bens da empresa falida ou em recuperação judicial, o que adquirir estes responderá pelos contratos trabalhistas resultantes da empresa em questão. Item C. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade ao período que se figurou sócio. Item D. Em caso de ajuizamento de ações sobre administradoras em controle de outra, mesmo guardadas suas duas autonomias, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes de relação de emprego. E aí, Thiago? Eu acho que é isso aí mesmo, eu acho que é a D. Tu acha que é D? Me parece que sim. Eu acho que o sócio retirante ele só responde solidariamente se houver alguma fraude, né? Em relação a C. Fraude comprovada? Não é não? Não sei. Vamos ver aí. Vamos passar agora. É o item D. Mas esse não é o ponto, o Thiago. Deixa eu só. Não, eu tava justificando porque a C tava errada. Entendeu? Eu tava entre Não, essas duas, mas eu acho que a D tá certa sim. não é exatamente. A D tá completamente correta. Agora eu vou dizer o porquê que a C tá errada. Não é essa questão de fraude. Até porque nessa questão de fraude, o sócio retirante ele não estava integrando a sociedade empresária, né? Mas a questão do sócio retirante é o seguinte: ele não responde solidariamente, ele responde subsidiariamente. Esse é o ponto-chave que faz o item C estar errado, certo? Tá. E o item A. A sociedade empresária que tiver fraude comprovada na relação não responderá solidariamente. A gente sabe que é o contrário. Ela responde solidariamente, certo? E o item B. Quando ocorrer vendas de bens da empresa falida ou em recuperação judicial, o que adquirir estes responderá pelo contrato de trabalho restante da empresa. Não é a pessoa ali que está adquirindo a massa falida de uma empresa ou algo do tipo, ela não tem a obrigação de estar em adquirir o contrato dos contratos dos que estão vigentes, entendeu? Pelo contrário, a empresa em caso de falência, eles estão vendendo exatamente para poder ter o lucro, né? Tirar o valor da empresa e possivelmente até pagar os funcionários. Mas não o empregador não vai adquirir, quem está adquirindo essa massa falida, não vai ter a obrigação trabalhista contraída também. Questão 15ª, penúltima aí para a gente encerrar a revisão. Sobre contratos por tempo determinado, responda. Item A. Poderão ser de 90 dias, prorrogáveis quantas vezes o empregador julgar necessário. Item B. Contratos por tempo determinado que não respeitem o lapso temporal de 6 meses já nascerão com status de contrato por tempo indeterminado. Item C. É possível a contratação por tempo determinado em contratos que poderão pendurar-se por 5 anos. Item D. Serão considerados nulos todos os contratos por experiência. Eu digo B. B. Eu falei mais no começo, né? Foi. Eu falei lá na questão que os contratos que não respeitarem esse lapso temporal já não serão com status por tempo indeterminado. O item A está errado porque não é prorrogáveis quantas vezes o empregador quiser, como eu falei, não pode, ele tem um limite de uma vez, passou disso, já por tempo indeterminado. O item C, o contrato por tempo determinado é até 2 anos, não é 5. E o item D jamais não tem nem nexo. Por que vai ser nulo o contrato por tempo por experiência? Não é nulo de forma alguma. E para a nossa última questão, 16, que aborda princípios. Questão 16. Os princípios e fontes são norteadores do direito e, sendo eles elementos básicos para o mantimento do ordenamento, assinale a assertiva correspondente à questão. Primeiro assertivo. As fontes materiais dizem respeito à segregação histórica e sociológica que impactaram no processo de agregação dos trabalhadores. Item 2. Usos e costumes são tidos como fontes materiais do nosso ordenamento jurídico. Item 3. O regulamento da empresa é tido como fonte material. Item 4.
Tratados e convenções internacionais, desde que ratificados pelo Brasil, têm caráter de fonte formal. Aí, ao pensar a risca dos itens, qual acha que tá Mas certo? eu não achei nenhum item aí, porque pra mim a única errada é a 3, né? Que o regulamento é uma fonte formal. Regulamentar a fonte formal. Alguém mais se arrisca? Vocês viram fontes e princípios juntos, não foi? Eu acho Acho que que sim. sim. Só um momentinho que eu tô só vendo aqui. Fontes formais. Tum, 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 tum. Fonte material. Vamos lá. O item correto é o item A. Apenas o apenas os itens 1 e 4 estão corretos. Por quê? Porque os usos e costumes, eles não são fontes materiais. Eles são fontes formais, certo? São fontes formais autônomas, porque tem a imediata participação das partes, certo? Então, não são fontes formais. Aliás, não são fontes materiais, são fontes formais. E o item 3, tu falou que ele que estava certo? Era o Thiago, não lembro. Não, pra mim o regulamento é fonte formal. É uma fonte formal. Essa questão, Thiago, ele até inclusive tem um conflito, certo? Eles têm até um pontozinho que alguns doutrinadores, eles não julgam que a fonte, o regulamento da empresa seja uma fonte. Por quê? Porque o regulamento da empresa, ele é uma derivação da vontade do empregador. Ou seja, o empregador é quem, com o seu poder regulamentar, ele cria o regulamento da empresa. Então, tem doutrinadores que não defendem que o regulamento da empresa seja uma fonte geral, de modo geral. Então, tem esse conflito aí, dessa questão dessa fonte. Então, é isso. Mas um negócio que eu não entendo é por que os usos e costumes são fontes formais, se uso e costume é uma coisa totalmente abstrata, entendeu? Não tem forma. Não só você. Eu vou botar aí o link da presença, pessoal, para quem quiser aí aplicar a presença. Assim, Thiago, não é só você. Inclusive, eu também sou monitor da professora Aline, certo? Eu vou parar aqui a gravação. Só finalizando, para quem acompanhou pela gravação, tem um QR Code da presença, certo? Só ler o QR Code e marcar a presença. Valeu!